Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Veja essa questão enviada por um inscrito do canal. Para obter a posição aproximada do centro de gravidade G de um homem, ele foi deitado sob uma prancha rígida e de peso desprezível, a qual por sua vez foi apoiada em duas balanças cujas marcações estão dadas na figura. Determine a distância D. Primeiramente vamos desenhar as forças atuantes. Essa balança exerce uma força vertical para cima sobre o homem. Essa balança por sua vez também exerce uma força vertical para cima sobre o homem. Isso acontece pois ele está apoiado numa superfície plana e essa força de apoio da superfície plana sobre o homem é chamada de força normal. A força normal da esquerda vale 390 newtons e a força normal da direita vale 300 newtons. E aqui está o peso do homem que é desenhado sobre o centro de gravidade, peso do homem. Da primeira lei de Newton, se um corpo está em repouso, quer dizer que as forças para cima têm de se cancelarem com as forças para baixo, ou seja, a resultante das forças é nula. Em outras palavras, o peso do homem, que é vertical para baixo, tem que ter o mesmo valor da normal da direita, que é 300 newtons, mais a normal da esquerda, que é 390 newtons. Ou seja, o peso do homem equivale a 690 newtons. Veja essa barra. Essa barra está em equilíbrio e ela está passando por um eixo de rotação. Aqui eu tenho alguns pesos. Agora olha que interessante a aplicação desse peso em algum ponto específico. Eu vejo que colocando esse peso de 5 no quarto furo, eu obtenho esse número 20. Como foi calculado esse número 20? Pegou a força, peso, e multiplicou pela distância. A distância é 4. Note que essa distância ela é perpendicular à força. A força está na vertical, a distância está na horizontal. Eu tenho que colocar um torque de 20 unidades também no outro sentido. Então, por exemplo, colocando esse peso de 2 aqui, eu vejo que o novo torque foi 4. Como o 4 pegou a força que é 2 e multiplicou pela distância que é 2 também. Eu poderia colocar mais um outro aqui, por exemplo? Sim, poderia. Mas observe que a barra ainda não está em equilíbrio. E 2 vezes 4 dá 8 e 2 vezes 2 dá 4. E somando vai dar 12. E se eu colocar mais um de 2 aqui agora? Observe que deu 16. Então tem agora um peso de 4 multiplicado por uma distância de 2. Aqui eu tenho um peso de 2 multiplicado por uma distância de 4. E se eu colocasse um outro pezinho aqui neste ponto? Veja que novamente deu 18. Então aqui eu tenho uma soma de vários torques, ou seja, várias forças vezes deslocamento. E se eu colocasse mais um outro aqui? Agora eu vejo que está em equilíbrio. Portanto, para um corpo estar em equilíbrio, a soma dos torques em um sentido, ou seja, que tende a girar o corpo em um sentido, tem que ser igual à soma dos torques ou momentos da força que tende a girar o corpo no outro sentido. Quando esses dois números são iguais, ou seja, quando a soma dos torques ou momentos são iguais, o corpo está em equilíbrio, como está mostrado na figura. Como visto na animação anterior, para um corpo estar em equilíbrio, além da força resultante ser zero, a soma dos momentos também tem de ser zero. Mas como foi visto anterior, os corpos giram em torno de um eixo de rotação. Aqui não está falando qual é o eixo de rotação, e portanto eu posso escolher qualquer eixo de rotação. Vou fingir, vou considerar que o eixo de rotação é esse ponto, ou seja, essa barra, essa haste ou essa cama, ela pode girar a partir desse ponto, tanto no sentido horário quanto anti-horário. Como visto anteriormente na animação, o momento de uma força é o produto entre a força e a distância. Como estamos considerando esse eixo de rotação, aqui será o zero. Força para baixo, temos o peso do homem. O peso do homem está a uma distância d do meu eixo de rotação. Força para cima, tem essa força de 300 newtons e tem essa força de 390 newtons. Porém, essa força está aplicada em cima do eixo de rotação, ou seja, a distância é zero, ela está exatamente em cima do eixo de rotação. Dessa forma, eu tenho que considerar apenas a outra força, que é de 300 newtons. Então a força é 300 newtons e vezes a distância dessa força até o eixo de rotação escolhido.
Ora, a força de 300 newtons está a 161 centímetros de distância do eixo de rotação que nós escolhemos. Mas qual é o peso do homem? Calculamos pela primeira lei de Newton que o peso do homem é 690 newtons. Qual é a distância que essa força está do eixo de rotação escolhido? Não sei, que é igual a 300 vezes 161. Fazendo os cálculos, a distância vai ser dada por 300 vezes 161. Esse 690 está multiplicando, irá passar dividindo. E se eu fizer esse cálculo, 300 vezes 161 dividido por 690, encontrarei 70 centímetros. Portanto, a distância solicitada no problema é de 70 centímetros. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Espero que você tenha gostado. Abraços e até o próximo vídeo. Falou!